Oi, Oh, tudo tá me bem? escutando? Eu tô, você tá me escutando? Pô, eu só preciso aumentar aqui o volume. Acho que é aqui, peraí. Aí, vocês estão me escutando? Aí, agora sim. Foi, tá me vendo? Boa noite, filha, que Deus te abençoe. Boa noite, amém, você também. Vamos lá, gente, vamos falar da importância, né, de nós estarmos aqui conversando, porque no decorrer desse bate-papo, nós achamos por bem aí fazer uma coisa bem familiar entre perguntas e respostas, né, nesse nosso diálogo, porque cremos na importância deste assunto e na falta de comunicação entre as famílias, né? Quebrando Uhum. esse tabu de os pais não falarem com os filhos e, e acho que isso é muito ruim. Então nós estamos aqui hoje para mostrar que os pais conversam com os filhos, podem conversar e os filhos precisam desse tipo de conversa. Não é isso, filhona? Isso mesmo. Vamos Então, começar. A vamos lá. primeira pergunta é, Ai, pai, ai, ai. por que que você não tem medo de falar sobre pornografia abertamente, até mesmo comigo, assim, que sou sua filha, que geralmente é um tabu dentro de casa esse assunto, né? Geralmente os pais não falam com os filhos sobre isso, principalmente com filhas mulheres, né? Sobre esse tema, porque não é uma coisa tão aberta, assim, que, né? As pessoas não costumam falar muito sobre. E por que que você não tem esse medo de falar sobre isso? Por que que você fala abertamente? Olá, excelente pergunta. Pelo seguinte, olha só. Se eu não falar com você, e se os pais não falarem com os filhos, preste muita atenção, é muito sério isso. O mundo vai falar. E aí o mundo fala de uma forma muito ingrata, muito perigosa, através de vícios, né? E tudo. A pornografia, a gente tem que falar sobre a pureza, né, da relação, da intimidade sexual. Então, o que que a gente fala dentro disso, né? Eu não tenho medo, pelo contrário, né? Se criou-se um tabu, né? Na época do meu pai, o meu pai não conversava comigo, mamãe conversava, mas meu pai não. Existia um distanciamento muito grande. Só que hoje tá muito fácil, né? Os acessos à pornografia, a tudo. Então, o silêncio, ele destrói. O silêncio destrói famílias. Então, é por isso que a gente está quebrando esse silêncio, né? E tentando aí trazer esse assunto para dizer, olha, é preciso falar sobre isso. E não tem problema de falar sobre isso. E traz mais intimidade para a família, né? Uhum. E quando você percebeu que esse assunto ele precisava ser abordado, ele precisava ser falado tanto dentro de casa quanto fora para as pessoas. Quando eu vi que esse silêncio, ele está aí a um clique, né, do abismo. Hoje com a pornografia, hoje com essa parte dessa facilidade, né, o filho entra num quarto. Eu vou dar um testemunho aqui muito triste. Não sei se vocês sabem, né? Já foi dada, inclusive, esse testemunho, mas teve um homem, tá? Que ele entrava no banheiro e começou a se comunicar com a menina, nesses aplicativos aí, que hoje é tudo fácil, né? Hoje tem essa facilidade. E a menina correspondeu. E a coisa foi evoluindo cada vez mais a conversa, para lá para o terceiro dia, pelas respostas, pela forma, um pai, homem casado, tá? Estava conversando com a sua filha. Então, olha o nível de perigo que nós temos. A filha, numa exposição absurda, que a gente não sabe também o que tem do outro lado. Uhum. O pai, que acabou com a sua moral, com o seu conceito, porque o pai casado, a mãe dormindo, o pai no banheiro, estava teclando com a filha quando ele percebeu que era a própria filha. Então, assim, isso é terrível. Então, quando eu percebi esse assunto, né, com esse testemunho, é, foi muito preocupante, né? Então eu falei, não, nós temos que trazer isso aí à tona, né? A Uhum. Mônica, minha irmã querida, um beijo, minha irmã te ama, ela tá dizendo que tá travando para ela, mas eu acho que é a sua internet. Aqui para nós, né, tá fluindo normal. Vamos lá. Algumas perguntas aí para dar E tempo, por né? que que a pornografia ela é tão perigosa assim?
Ah, não só para o cristão, né? A pornografia é perigosa porque é um caminho muito difícil para o retorno, né? Uhum. Por exemplo, tenho esse livro aqui, ó, que quando eu li, chama Nação Dopamina, né? E não tem propaganda nenhuma acerca de livros. Mas o que que acontece? Quando eu descobri que a pornografia libera 5 vezes mais dopamina do que a cocaína, eu falei, peraí, é gravíssimo isso. Isso é um vício e é muito grave, Uhum. mas muito grave mesmo. Então a gente tem que combater esse vício, tem que trazer à luz do entendimento, tem que quebrar esse tabu e dizer, gente, isso é péssimo. Aqui no nosso bate-papo, eu tenho certeza que nós vamos avançar mais um pouco e até mais profundo, né? Sem ter medo, né? Sem tabu, sem nada. A dizer o seguinte, a pornografia, ela vai te deixar numa prisão, né? E aí você é um caminho, você vai para uma prisão, para uma escuridão, e aí é por isso que me fez aí a falar esse assunto e falar com você, né? Para nós mostrarmos aqui, tem que ser falado em família, né? Uhum. Porque veja, a pornografia, filha, você se fecha no quarto, tá vendo? Você tá no banheiro, ninguém tá vendo, e você tem certeza que ninguém tá vendo. Você entra no banheiro, entra com a porta, é uma coisa muito perigosa, porque você não vai ser pega, né? E aí começa num silêncio. E aí ela vai entrando devagarzinho, eu não sei as tuas perguntas aí, né? Quais serão os caminhos, mas a gente pode falar também sobre a masturbação, que é a porta de entrada para isso, e ir evoluindo, né? Então ela é um caminho muito silencioso para que você não consiga depois sair mais desse vício. Porque ela é prazerosa, mas ela é prazerosa de uma forma individual, de uma forma muito perigosa, né? Aqui, o pastor Elias, maravilhoso. Cabe mais um aqui para dizer algo? Claro, 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 meu pastor. Todo mundo pode fazer perguntas. Aliás, fiquem à vontade para perguntar. Eu estou aprendendo aqui. Eu estou no iPad e aí eu vou lendo aqui e já respondo, tá? E aí a gente vai interrompendo as perguntas aí da Bruna aí. Vamos embora. Como você mesmo disse, a pornografia ela é algo prazeroso, né? É algo que vicia, que libera essa dopamina mais do que a cocaína. E quais são as consequências da pornografia, as consequências escondidas? Porque a gente já tá vendo as consequências que existem do lado do prazer, né? Da liberação da dopamina e etc. Mas quais são as consequências que as pessoas não percebem que elas têm quando elas são viciadas em pornografia? É um prazer roubado, filha. Não é um prazer de marido e mulher, não é um prazer consensual, né? Não é algo de liberdade, Uhum. liberto, né? Numa intimidade entre homem e mulher casado. É um prazer roubado que ele depois, a conta chega. Eu brinco, né? Agora, veio um exemplo na minha cabeça, mas é igual um financiamento bancário, juros do cheque especial. A cobrança deste prazer, ela vem com multa e juros muito caro. Você fica viciado naquilo, você se fecha nesse mundo e aí você não consegue nem ter o relacionamento, né, íntimo entre marido e mulher, exatamente por esse prazer aí, ficar com você no silêncio, na escuridão. Uma coisa Não que eu sei se achei eu muito tô. legal também, quando você gravou em um dos seus vídeos que você fala sobre como as pessoas, o desempenho das pessoas no ato sexual quando elas são viciadas em pornografia. Queria que você falasse um pouco mais disso, que você falou que a mulher, ela demora mais para atingir o prazer e o homem, ele atinge muito mais rápido do que é o normal do ser humano, e isso acaba interferindo muito na relação que você tem com a sua esposa, com seu esposo, porque muda muito o tempo, né, do prazer de cada um ali na relação. E você falou isso em um vídeo seu, eu achei muito interessante. Eu queria que você pudesse explicar um pouco mais aqui também. Claro, claro. Estudos já comprovam, ô filha, que inclusive a ejaculação precoce, né, no jovem, nos homens, nos adolescentes, né, as pessoas mais novas, uma das causas é isso, é a masturbação, e a masturbação é a porta de entrada, como eu falei antes, da pornografia. Uma mulher que acaba não tendo muita intimidade e ela é viciada, né, na masturbação, o que que acontece? Ela demora mais a chegar à satisfação, a chegar no orgasmo. Veja bem, ela está aqui, ela demora mais. O homem está aqui com muito mais rapidez, né? Ele vai lá, ele se toca, não sei o que, tá pumba, e já chega muito rápido, né? A satisfação pessoal ao orgasmo. Olha só a disparidade. Você tem uma intimidade
que deveria ser feita com amor, pelo amor, né? Uhum. Abençoada por Deus, numa relação assim conjugal tranquila, de se conhecerem, de se tocarem mutuamente, tá? A mulher demora muito, o homem muito rápido. Olha a disparidade. O que que acontece? O homem sai insatisfeito e a mulher sai insatisfeita. Então, este homem viciado na pornografia, fatalmente ele nunca conseguirá, tá, proporcionar o prazer àquela mulher. A mulher começa a ter grandes decepções, e aí ela entra mais, cada vez mais, se tocando, né, se masturbando, para que ela venha conhecer o prazer, e ela começa a ficar muito distante de ter o prazer com seu marido. E isso começa a dar inúmeras brechas, inúmeras coisas para depois o velho dito popular, a crença, muita gente fala assim: ah, mas eu não consigo me satisfazer em casa, vou satisfazer fora. Então, é uma porta também de abertura, de entrada, para inclusive para traição, tá? Ou seja, Uhum. você percebe que a manutenção da pornografia, dessa parte oculta, ela começa também a entrar em outros, né, cada vez mais em outros ambientes extremamente sombrios, e, e você começa a entrar cada vez mais em pecado e cada vez mais te afasta de Deus, né? Uhum. Deus não fez, Deus fez, a Bíblia é muito clara, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E largaram a sua parentela e se fizeram um só ser, né? O homem e a mulher. E aí você, quando começa uma insatisfação sexual muito grande, você está fadado a fazer mais besteiras, né? Uhum. Entendeu? E hoje em dia também a pornografia, ela começa muito cedo, né? Eu vejo assim os casos das pessoas, etc, os estudos também, a pornografia ela começa muito nos jovens, né? Não é uma coisa muito adulta. E por que que começam nos jovens assim? Por que começa tão cedo isso, sabe? Sei, sei. Boa. Exatamente. Sabe por quê, filha? Primeiro, eu acho, pelo vários fatos, mas primeiro, pelo acesso fácil à pornografia, né? Para os meninos, agora tem OnlyFans, né? Tem alguns canais assim, homem é muito visual, é o que vê nos homens. Então os jovens veem, então você tem muito acesso liberado aí na internet, né? Uhum. Segundo, há uma falta de diálogo tremendo com os pais, a falta de orientação é uma coisa que também proporciona, porque você não consegue falar com ninguém, você não tem orientação do que é certo, do que é errado, de como deve ser. Então, o adolescente, o jovem, ele se fecha naquele mundinho, né? E aí ele fica nesse mundo refém disso daí. Então, quando você tem uma conversa em casa, e como nós estamos fazendo hoje, que pode ser um tabu para muita gente, quando você tiver dúvida, por exemplo, você fala assim, ó, pai, eu tenho essa dúvida. Eu falo, não, filha, isso é isso daqui, por causa disso, Uhum. disso. Olha as consequências disso, olha o vício disso, olha o que vai causar para a tua vida, olha o estrago que fará no próximo relacionamento seu, entende? E aí, com isso, você vai fechando as portas para deixar os jovens não entrarem nisso, né? O Elias tinha falado alguma coisa eu não sei se foi para de pergunta, de participar. Elias, pode se pronunciar aí à vontade, hein? Por favor. Outra Tá? coisa Ó, é. gente, nós estamos aqui batendo papo. Espero que esteja esclarecedor aí para vocês, mas podem perguntar, tá? Dúvidas, fiquem à vontade. Nós estamos aqui num bate-papo mesmo, bate-papo família, pai, filho e você, né? Que é muito bem-vindo aqui. Uma outra coisa, já que a gente tá falando, né, dos jovens na pornografia, é quais sinais que um pai, uma mãe, ele consegue perceber que seu filho tá consumindo, né, a pornografia, tá neste mundo, assim. Olha, boa, filha. Muito bom. Muito obrigado aí, né, por essa pergunta, para os pais ficarem de olho. Eu acredito que um primeiro sinal seja o isolamento. Os jovens, né, que começam a ter esse tipo de acesso, eles começam a se isolar. Ficam mais tempo sozinhos, mais tempo no banheiro. O segundo também é como que eu vou falar para você? Esse isolamento é o celular. Os jovens ficam aqui, ó, não sai do celular o tempo integral. Então é preciso.
a gente começar, os pais, a observarem mudança de comportamento. De repente o filho fica mais agressivo. Ele muda o comportamento. Se ele é carinhoso em casa, ele, ele vai deixar de ser carinhoso. Por exemplo, ele começa a se afastar das atividades físicas, Uhum. daquilo que é natureza, né? Então, ele não vai mais para uma academia, ele não vai, ele começa a ficar em casa mais tempo, ficar mais tempo isolado. Isso são alguns sinais, né? Não necessariamente que são somente esses e são exclusivos para esse, né? Eu acho que o Elias pediu para entrar aqui, não sei se ele pediu sem querer. Vamos lá, Aceitei. vamos tentar. Eu aceitei, aceitei. Então, o que que acontece? Essa mudança de comportamento. Você pega um filho que todo dia vai para academia. Aí fala, "Ah, hoje eu não estou afim, hoje eu não começo." E começa a não largar do celular, ok? Você, opa, é legal os pais conversar, filho, por que você não está na academia? O que que você tanto vê no celular? Né? E aí, quando você fala em jovens menor de idade, então é mais fácil você Uhum. algumas ferramentas para você bloquear, né? O acesso de adultos e tal. Sim. Mas eu acima de 18 anos que mora na tua casa, né? Eu não posso falar a idade sua, porque diz que de mulher não se pergunta a idade, mas a gente está aqui no bate-papo, então você tem 20 anos de idade. Como é que eu vou chegar para você? Eu quero saber tudo que você faz lá na briga. Não tem como. É no amor. Aí, ô pastorzão. E aí? Grande Elias, como é que você tá, meu Tá de irmão? boa? Tranquilo? Tu é muito Desculpa, bem-vindo, cara. Você é muito bem-vindo mesmo. eu tava ouvindo aqui, tava treinando um pouco, então nada disso é combinado, gente. Não, lógico que não. E ó, eu acabei de falar, se teu filho deixar de ir pra academia, deixar de treinar, é um mau sinal, mudar a rotina. Que bom que eu vejo você na Eu academia. tava aqui treinando, o celular tava longe, por isso que eu vim pra É. cá. Olha só, É, só uma coisinha aqui, a minha irmã está falando, tem como diferenciar se seu filho está consumindo ou produzindo conteúdo pornográfico? É isso, minha irmã. Consumindo é pelo dia a dia. Os pais têm que ficar espertos com a mudança comportamental dos filhos. Os filhos que começam a ficarem mais agressivos, mais reclusivos, mais tempo no celular do que o normal, mais tempo no banheiro. A gente precisa abrir os olhos para mudanças de comportamento. Né? Digo isso não só por causa disso, se consumir qualquer vício, né? Se mesmo de drogas, de tudo, o foco hoje aqui é a pornografia, lógico, né? Uhum. Mas quando uma das primeiras sinais, minha irmã, eu acho que é no comportamento. E mudanças de hábito, gente. Vamos prestar muita atenção nos nossos filhos, nos filhos dos amigos, tal. Mudanças de hábito. Eu acho que é um primeiro sinal alarmante de que algo está errado. Uma mudança de hábito sem um motivo pleno, absoluto, real, é o primeiro sinal. Mas eu e acho que a é, pergunta dela não foi exatamente isso. Não só de como ver que seu filho está consumindo, mas a maior pergunta dela aqui é como diferenciar se seu filho está consumindo ou se ele está produzindo conteúdo. Eu acho que aí já entra num fato diferente, que se a pessoa está produzindo, ela vai começar a ter comportamentos diferentes, como a se vestir de uma forma mais vulgar também, porque ela começa a Também. normalizar tanto a situação que ela vai começar a normalizar nas atitudes dela no mundo afora. Então ela vai começar a mudar o estilo de roupa, você vai perceber que ela vai estar usando mais decote, mais isso, mais aquilo. Eu acho que isso é o que mais vai te mostrar, assim, que a pessoa pode estar com o pé nessa produção de conteúdo, sabe? O estilo de foto que ela tá postando nas redes sociais e etc. Eu acho que é aí que você consegue perceber. Porque se seu filho, sua filha, tá no quarto, tem todos esses comportamentos que meu pai falou, ele não olha mais no olho, etc. Aí ele pode estar consumindo, mas ele não mudou a forma de se vestir, ele não mudou as fotos que ele posta, eu acho que ele só consome. Mas eu acho que a partir do momento que ele muda a forma de se vestir, a foto que ele vai postar nas redes sociais, aí você consegue perceber que talvez ele possa estar produzindo também o conteúdo e não só consumindo. Eu acho que essa foi a principal pergunta dela. Não, perfeito, filho. Acho que o Elias quer falar. Deixa eu só complementar nisso, Elias. Minha irmã é uma grande educadora também, né? E ela está dizendo assim, ó, você não acha que tem muitos, aí eu quero que você também me ajude aqui nas respostas, viu, Elias? Mas assim, ó, você não acha que tem muitos pais que, mesmo informação de forma inconsciente, promovem uma erotização infantil ao Uhum, oferecerem funks pesados e acharem graça no rebolado, no cantar e acabam postando para ganhar seguidores e tentarem viralizar? com É certeza. perfeito, meu irmão. É de aplaudir de pé. Eu acho sim que tem essa cota parte, sim. Ai, que bonitinha, ela vai descendo até o chão. E aí, quando ela começa a ouvir também, ela já começa a entrar em palavrões, em instigar aquela letra daquela música, né? A conhecer.
você começa a trazer até o lado obscuro que a criança não estava nem preparada para escutar. Quando você fala para descer até o chão, inclusive com uma desvalorização do menino para a mulher, né? Que tapa na cara da cachorra e não sei o quê, né? Então, assim, inclusive você começa a deturpar a relação que a mulher tem que ser valorizada, né? Uhum. É a noiva de Cristo, né? A Bíblia é muito clara quando diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E a mulher respeitar o seu marido. Então a própria letra disso já começa até a desclassificar a família, começa a atingir a família, porque um adolescente que começa a ouvir que a mulher é cachorra, que desce até o chão e dá tapa na bunda e aquilo e aquilo outro, qual é o conceito que ele vai ter da esposa dele? Aquela mulher que ele tem que amar, que ele tem que cultivar, que ele tem que levar flores, que ele tem que olhar sem prazer sexual. É uma companheira, é uma ajudadora, como diz a Bíblia. É estar sob a mesma missão. Não, ele já se coloca aqui e a mulher cachorra, né? E isso os pais acham bonito. E a filha está cantando, o filho está cantando, está rebolando, a mulher cachorra, só que ele não está percebendo. Lógico que não é consciente. Nenhum pai quer ver isso. E é isso que nós estamos fazendo live, para trazer a consciência, né, e tentar mostrar para os pais, gente, teu filho dançando funk, cantando, rebolando até o chão, trazendo a mulher para cachorra, com esse termo, e rebola, e apanha, e bate, isso não tem nada de saudável. Isso é a porta de entrada da desvalorização do conceito de um homem em formação a tratar uma mulher. Diga aí, Elias, não é isso, meu pastor? Eu queria só colocar enfim, um ponto que não caberia numa pergunta, e também quero deixar vocês livres para depois a live é com vocês aí, pelo amor de Deus. Não, fique em paz. É, porque vocês sabem, né? Eu tenho os gêmeos, o Pedro e a Alice, e o Pedro com 6 anos, ambos, né? Enfim, com 6 anos, e o Pedro, um dia desses, chegou em casa e falou assim: pai, os meninos um pouco mais velhos aqui no prédio, 10, 11, 12, enfim, meninos na quadra jogando bola, tem uma salinha, enfim, separada de jogos. Ele falou: pai, os meninos estavam reunidos lá no celular, os meus não têm celular, enfim, não têm acesso à rede, e o que tem é na TV em casa, mas travado e tal. E eles estavam vendo um site X lá, e um dos meninos falou assim: Pedro, você não pode ficar aqui, que a gente está vendo um X vídeo aí, Uhum. um site X aí, e isso aqui não é para você. E aí ele chegou e falou isso com a gente. O que tem lá? E aí essa é a questão. O que tem lá? E muitas vezes a gente se preocupa com os filhos de 12, 14, 15, 18, ou não se preocupa com nenhum deles, e esquece do que acontece com os nossos filhos mais novos, e esquece em algumas coisas. Eu acho que a gente proíbe o acesso de muitas coisas e esquece da liberdade que eles têm que ter de transitar em todos os lugares com sabedoria, independente da Uhum. idade que tem. Porque o que não é revelado não é liberto. Porque Isso. conhecereis a verdade, né? E a E a verdade verdade Vos vos vai libertarei. libertará. vai libertar. Então, assim, a hora que ele me perguntou, por uma fração de segundos, eu fiquei, e agora? Respondo o quê? Falo o quê Uhum. para esse Uhum. menino? É. E aí eu falei para ele, eu falei: filho, eu preciso te contar. Ali tem sua irmã em Cristo, seu irmão em Cristo, que não sabem aonde estão, não sabem o que estão fazendo, que estão sendo machucados pela vida, estão se machucando, aonde quando o pai os olha, ele chora, porque eles se esqueceram daquilo que Jesus fez por eles na cruz. E trouxe uma visão não só bíblica, mas também uma visão para ele o seguinte: filho, você precisa compreender que quando eles estão aonde estão, eles não estão felizes como parece que estão. E Isso. trouxe uma Porque é seriedade uma para ele. ilusão, né? Que legal, Elias, que legal. Você conseguir passar que aqui não é o mundo real, né? É uma fantasia, é uma mentira.
É uma mentira muito grande. Uhum. Então, apesar dele ter 6, vai fazer 7 anos, se eles já compreenderem isso, porque eu me lembro dos meus 6, 7, 8, e seja homem ou seja mulher, enfim, cada um com a sua criação, eu lembro quão precoce e maduro, entre aspas, né? Nisso fui, e se tivesse tido algumas orientações semelhantes a essa para ter liberdade para transitar nisso com sabedoria, às vezes não teria cometido os erros que cometi. Então, eu acho que era isso, nesse sentido que eu falei, cabe mais um, Lógico. era só no Obrigado. sentido de acrescentar isso, que às vezes a gente acha que por ser pequeno não vai trazer entendimento, mas eles têm que ter esse entendimento desde pequeno para ter a liberdade de escolher não quero, porque eu É. sei o que está acontecendo, entendeu? Inclusive, Elias, obrigado, porque é um testemunho real, tá? E você é sempre muito bem-vindo, mas obrigado, porque também, corroborando o que você me falou, olha só, um pouquinho antes, né, eu estava falando com a Bruna que os pais precisam conversar com os filhos. Você já abriu um diálogo que você quebrou um tabu, né, com Sim, isso. Você diz assim, olha, o teu filho quando tiver uma dúvida agora com 7 anos, ele vai te perguntar, porque você foi carinhoso, você foi amoroso. Outra coisa que eu queria aproveitar esse teu gancho, Elias, esse teu testemunho real, é dizer o seguinte para os pais, por favor, não tenham preconceitos, não julguem os seus filhos, orientem-os. Porque da mesma forma que a igreja também faz muito julgamento, e eu vou falar depois de igreja, mas porque a igreja é um lugar de doente, é um hospital, né? E Jesus veio para os doentes, não para os que são saudáveis, são sãos. Veja, o que acontece com isso, né? Quando você começa a conversar com os seus filhos, você vai tendo a liberdade, vai tendo a confiança, você começa a desenvolver, e olha, parabéns, Elias, porque você já começou a trazer uma relação de confiança, de abertura para os teus filhos de 6 anos de idade. Quando ele tiver algo mais pesado que ele vai escutar, não sei o quê, ele tem a liberdade de te perguntar. Porque você sim. falou, olha, filhinho, é isso, isso, isso. E é isso também que a gente quer trazer aqui na live. E você vê, você jamais imaginou que você ia entrar na live e eu também que você entraria, certo? É por isso que eu quis colocar para que todos soubessem que não era combinado. Com relacionamento de testemunho, você ainda entrou na live vindo falar o que nós começamos a falar na Sim, live sim, ali. sim. É assim, gente, é importantíssimo isso. E por isso que eu quis fazer a live, né, com aí a minha irmã está dizendo, plantou a semente do diálogo. É isso, né? E a minha irmã é uma baita educadora. Quando você. Eu deixei sempre claro para a Bruna, filha, você tem seu melhor amigo que quer o seu bem. Eu sou seu pai. A gente difere bem. Aqui, né, tem ordem, tem a disciplina, tem a educação, mas vem com o pai. Né? Elias, eu sou um pouquinho mais velho que você, uns 2 anos só. Mas, Exato. A Bárbara já mas, percebeu, uma é preta, outra é branca, dois É que anos. eu mas é pinto a porque. minha. é, E eu fiquei sabendo que era mais charmoso lá atrás, então eu também pintei de branco. A gente foi criado, né? E é bom que as pessoas aqui estão entrando. A gente foi criado, Elias, principalmente no machismo, que eu, homem, né? Eu provava em ser homem e em acessar os conteúdos na época, principalmente revistas, né? Em memória de mamãe não sonhava o que fazia. A minha irmã tá aí que não me deixa mentir. Eu sou um testemunho vivo disso. A minha mãe comprava a revista Playboy, né? E que tinha umas mulheres nuas, tá? Eu recortava, olha, Elias, com 10 anos de idade, cara, eu recortava as mulheres, a revista, e colava na porta de dentro do meu armário. E era um orgulho, o meu filho é homem, Era até né? comum, né? Vamos falar Era assim. Era comum, até comum. era comum. E vai tirando a nossa pureza, a pureza que a gente fala da Bíblia. Né? Você vai perdendo a pureza. E aí, fora outros caminhos, né, que eu dou meu testemunho, está no meu livro, que vai ter um lançamento agora em abril, e aí a gente vai voltar, Abriu? né, nos focos em É que outubro. agora pode ser depois, não tem problema. Você vai abrir o livro. Exato. E você vai ver, eu falo isso, da quebra dessa pureza, né? A minha geração, o filho do Elias, tal, a gente quebrava a pureza para mostrar que era homem. Tal.
A tua geração está quebrando a pureza pela facilidade, pela falta de diálogo. Hoje, os pais também não estão educando os seus filhos. Hoje é mais fácil para o pai dar um tablet para uma criança de 2, 3 anos para ficar ele no celular. Gente, o que eu estou falando é só vocês irem nos restaurantes e abrirem os olhos. Tá o pai no celular, a mãe no celular e o filho no tablet. Hoje, uma criança de 3 anos mexe num tablet muito mais rápido do que eu. Eu ainda clico errado, a minha filha vive me chamando a atenção. Pai, não é assim. Pai, o que você fez? Pai, que você clicou. Hoje, uma criança de 3 anos não tem essa dificuldade. Então, quando os pais não estiverem olhando, ela com 6, com 7, com os coleguinhas vendo, ela vai ter esse acesso. Então, assim, quando eu falo que tem essa cota à parte de nós, pai, temos essa responsabilidade, é de também não largar um tablet na mão do seu filho. Porque assim eu vou ter um descanso e tal. Você é pai. Não é, ter filho não é ser cansativo. Curta Exato. com ele. Não, e o Tenha seu o amor e o caso, carinho. e o seu caso ainda foi bom, porque assim, os meninos falaram, não é pra sua idade pra ver. Mas se ele já tivesse 10 anos, eles teriam mostrado. Exato. E Isso. teriam, assim, falado, não, se você não vê, você não é homem. E não sei o quê, porque é o que muito acontece hoje. Se você tem 18 anos, você tá na faculdade, você ainda não perdeu a virgindade, é porque você tá pra trás. E aí todo mundo começa a te Isso. zoar e te obriga a ver, a fazer, etc. Então você ainda teve esse ponto positivo que os amigos ainda olharam assim e falaram, não, você é muito novo. Mas se ele tivesse 10 anos, eles teriam falado, não, você tem que ver, vem aqui, não sei o quê. E ele iria olhar, iria se encantar ali, porque ia gerar o prazer, que gera, né, pela Sim. dopamina. E ele poderia começar com um vício do nada, sem ele querer, assim, sem ele nunca ter tido esse despertar pela influência dos amigos. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, independente da idade, assim. Mas que bom que teve esse senso desses meninos de 10 anos, que ele era muito novo pra isso, porque até mesmo 10 anos é muito novo pra isso, né? É. Mas que bom que teve esse senso com ele. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se ele tivesse 10 anos, ele teria visto, porque os amigos A teriam ideia é que mostrado. idade nenhuma, né? A ideia é que Exatamente. A idade ideia é que nenhuma. não, Por isso não que o tem dia. idade. Isso. Por isso, né, que o diálogo é fundamental. Porque quando ele tiver 10 anos já dialogando e tal, ele vai falar assim: não, não, obrigado. Nós falamos o seguinte: olha só, filho, é bonito você não acessar. Você agrada a Deus. É bonito, é muito mais bonito você se guardar, homem ou mulher, para você ter a virgindade. Hoje, que fala que é uma coisa largada, isso não existe mais. Existe. É bonito você namorar, é bonito você conhecer, é bonito você ir para a lua de mel e abençoado como Cristo o fez, né? Como está na palavra, e você ser de um homem só e de uma mulher só. Sim. Então, isso você só consegue passar para os seus filhos no diálogo, porque o mundo está ensinando diferente. Né? A pornografia, os sites, um monte de acesso que nós temos hoje ensina o prazer da carne. Então é gostoso, mas, gente, isso vai. Eu tive, né, uma adolescência muito nova, tolhida da inocência bíblica, da inocência, da juventude, da coisa. Eu não estou dizendo ser bobo para o mundo, saber fazer negócio, eu estou dizendo da impureza, que ela entra, ela te contamina, ela te Sim. deixa sujo. Né? Então, assim, você tem que mostrar para os teus filhos que, olha, e dá o exemplo. Não, papai é assim, né? A mamãe é assim. Esse é o correto, é o padrão correto, os princípios, valores, a parte cristã, esse é o correto. Exato. Né? E você não acessar, aí sim é você ser homem, é você Uhum. mostrar que você não acessou, né? E quando é que você vai saber que você vai ser homem na atitude ou não? Quando você tiver o diálogo com os pais. Quando você tiver o que nós estamos fazendo aqui. Sabe, olha, eu oriento você, pai, que vai ver esse vídeo depois e tudo, aproveitar bem esse gancho aqui, num testemunho aqui real, num pai de gêmeos, menino de 6 anos de idade. Eu vou te sugerir, aliás, meu telefone está aqui no canal, me escreve. A gente está com um trabalho, né, Elias, muito Sim, bonito desse sim. combate à pornografia. Está dando excelentes frutos já. Mas eu vou dizer para você, pai, pega o final de semana do teu filho e fala, filhão, e aí? Toca no assunto, quebra esse gelo, sabe? Fala, filhão, o que você acha? Por exemplo, você quer uma dica? Filho, o que você acha de pornografia? Ou o que você acha de algum site? Você já teve acesso? Troca a experiência, mas se dispersam, tá? Fiquem livres do julgamento. O julgamento mata e vai afundar o seu filho. Não o julgue.
Porque se ele tiver coragem de falar, não, papai, eu acessei uma vez e todo dia acesso, não julgue ele. Fala, ok, filho, vamos bater um papo sobre os malefícios disso? Vamos voltar para uma Uhum. realidade mais bonita, mais bacana. Então, vamos conversar com os nossos filhos, com as nossas crianças, né? Eu sou muito contra a sexualização de criança, porque você está trazendo um assunto onde a criança não está preparada para isso. Por isso que eu sou veementemente contra. Eu não aceito você trazer para uma criança de 7 anos, 6 anos de idade. Ah, porque tem que aprender. Não, não, não. Educação sexual, inclusive, tem a sua idade adequada. Né? Eu não sou psicólogo. Aliás, esses dias eu até falei aqui com a esposa, falei, pô, a gente podia fazer uma faculdade de psicologia, né? Que a gente acaba conversando como pastor, né, Elias? Batendo muito papo, mas a própria psicologia diz que até os 7 anos é formado o caráter, né? Então a gente tem que ficar muito esperto com os nossos filhos. Acho que o Elias está travando aí. Você está travando, filha? Não, né? Pra mim, ele tá travado também. Ah, então tá bom. Então vamos continuar aí, né? E vamos embora. Ah lá, ele saiu, ele saiu. Vamos. E agora vamos levar pro lado cristão da situação. Mesmo a palavra pornografia, ela não aparece explicitamente na Bíblia, né? Onde está presente isso na Bíblia? Porque ela não aparece assim, a pornografia diretamente, né? Mas eu sei que É. esse tema ele tá presente na palavra de Deus, na Bíblia, etc. E eu queria saber como ele é feito, assim, onde ele está, sabe? Ele está na cobiça dos olhos, que os olhos vê. Ele está no prazer da carne. Ele está na imoralidade sexual. Né? Jesus já deixa muito bem claro que quando você tem um olhar cobiçando, né, você já está cometendo adultério. Então você é Uhum. homem e aí você cobiça, tá? Você comete o adultério. Então ele está na cobiça, que é pecado, tá? Ele está na sua impureza. Ele está no prazer da carne, quando a Bíblia diz que o que agrada a carne desagrada Obrigada, o meu Espírito. espírito, entendeu? Então você vai perdendo a comunicação com o Espírito Santo de Deus. Se você entra numa pornografia, inclusive, não só visual, mas carnal, então o homem começa a frequentar lugares Uhum. que se paga e tudo, você começa a ter a junção carnal, fazer um só corpo, uma só pessoa, com troca de bênçãos e maldições com pessoas que você não conhece. Se você paga, você acaba fazendo parte, filha. Olha que coisa, muita gente não percebe isso, né? Ah, mas eu não tenho nada a ver com o que ela faz. Não, existe uma rede de prostituição, uma rede de alimentos, de drogas, né? De a pessoa que se droga para aguentar essa vida, porque não é fácil e tudo. Quando você está pagando, inclusive, tá? Para esta situação, você está indiretamente sendo um patrocinador, tá, de coisas muito mais graves. E você está contaminando o teu corpo. Então a Bíblia diz o seguinte, que o nosso corpo é o templo Do de Espírito morada, Santo. o templo sagrado, de morada do Espírito Santo. Quando você mistura o seu corpo, quando você contamina o seu corpo, você está contaminando a morada do Espírito Santo. Entendeu? Então são vários pontos, não direto, mas são todos esses pontos que levam aí a parte cristã toda. Entendi. É. Literalmente assim, a imoralidade sexual, ela vai muito além só do vício da pornografia, né? A pornografia é literalmente essa porta de entrada para esse vício, mas ele vai além, exatamente. Gera a chegar, né, em você ter relações sexuais com prostitutas e etc, né? Não sei se o Instagram vai me banir por falar isso. Eu Eu espero já que tô com uma não. conta bloqueada aí, né? Gente, eu peço Então, eu não perdão para sei se eu poderia vocês. falar esse nome. Não, mas eu acho que não tem problema. É, Do eu, job, eu, eu, dos é, termos da eu, atualidade, da minha geração. Legal você falar, a gente está falando para a tua geração principalmente, né? Para Uhum. todos, mas é um bom foco também para tua geração. Eu comentei um vídeo, o Instagram me bloqueou, me suspendeu por 5 dias, e aí eu peguei e falei assim, gente, eu fiz um comentário, é matéria da Globo, da UOL, estava no Terra, foi matéria Uhum. no Supremo, no Tribunal, foi sobre a parte do aborto.
né? Daquela menina que tinha 12, 13 anos de idade, e foi com um namorado e tal. Eu fiz um comentário. E Uhum. aí eu peguei e tem um recurso, né, filha? Você que entende aí de Instagram, eu fiz um recurso. O Instagram voltou dizendo, ok, você não violou mesmo, de fato, voltou o vídeo, tinham suspendido o vídeo, olha só que coisa, voltou o vídeo pro ar, mas a minha conta, descobrimos hoje, né, filha, da batalha, a minha conta tá suspensa 300, ainda tenho 308 308 dias. 8 dias de suspensão de um comentário que eu fiz, Você não super pode fazer live. pertinente, de uma matéria. Quer dizer, mas é isso, né? É uma parte espiritual que o inimigo vai tentar nos becar e a gente vai falar a palavra, nós vamos orientar sim e tentar ajudar e a esse combate, né? Claro. A esse assunto. E agora que a gente falou mais sobre o vício, como ele é introduzido, e falamos um pouco de tudo, assim, eu queria saber, uma pessoa viciada, ela realmente consegue ser liberta? Como que ela pode ser liberta? Consegue, filha. Ela precisa de ajuda, tá? Sozinha é muito difícil. Ela precisa ser pega na mão de alguém. Alguém precisa pegar na sua mão. Hum, Jesus Cristo liberta, amém. tá? Jesus Cristo é a porta do caminho dessa libertação. Mas você tem alguns passos. Ah, então quer dizer que você não crê em Jesus Cristo, não vou ser liberto? Eu estou dizendo que com Cristo é muito mais fácil. Você pedir ajuda ao Pai e falar, Pai, eu me rendo, me ajude, me oriente. Mas, por exemplo, tem gente aqui na live, então, que é espírita. Então, deixa eu te falar uma coisa. Para você que está nos escutando, presta bem atenção. A pornografia, ela está numa escuridão. Ela é um vício. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse vício da escuridão e trazê-lo à luz, Uhum, ok? Então é você confessar com um amigo, é você dizer, olha, eu faço isso, tá? O segundo passo, filha, é você se arrepender. Quando você se arrepende, você começa a mudar as suas atitudes. Terceiro passo é você seria até o primeiro passo, tá? Invertendo um pouco. É você primeiro é reconhecer que você é doente. Você precisa reconhecer que você é um viciado, ok? Tem um sim. viciado em cocaína, tem um viciado em sexo, tem um viciado em compras, né? Não importa, aqui não tem julgamento. Mas você precisa primeiro reconhecer que você tem um vício, que você é viciado. A partir daí você começa a aceitar um tratamento. E aí Jesus Cristo é um grande caminho para a porta aí de abertura. Desse meu livro que eu vou lançar em outubro, eu devo estar fazendo um curso e um outro e-book que eu vou até disponibilizar. E eu vou ver sua forma que é melhor, que são os 12 passos da cura. Eu vou tentar trazer um passo a passo. Então, o primeiro passo da cura é você reconhecer que você é impotente perante aquela situação. Mas é reconhecer, falar assim, eu estou vivendo essa situação. Eu sou um viciado. Eu não consigo dormir sem antes me masturbar. Eu não consigo não ver os olhos quando passa alguém e eu despir aquele homem, aquela mulher. Quando a gente fala um pouco mais de homem, não é por machismo, porque a mulher é mais ouvido, é mais o que ela escuta, é mais, né, é da natureza. O homem é mais visual, né? O Uhum. homem tem muito mais prazer no visual. Não que a mulher também não o tenha, mas é isso, né? Tá comprovado, e aqui não tem polêmica, é coisa tão simples, né? Então, você começa a combater isso, fala assim, nossa, eu tenho uma imoralidade no meu olhar, né? O meu olhar está muito impuro, o meu olhar está buscando aquilo que não é legal, né? Então, aí você começa. Então, o primeiro passo mesmo é você fazer isso. Em relação aos pais, quando você começa a ter esse diálogo com o pai, você começa a criar pontes, você começa a criar intimidade, você começa a criar elo com o teu filho, de amizade, de amor. Quanto mais confiança você tem, mais intimidade você tem, menos segredo você vai ter. Mais à luz você vai trazer o teu filho e a tua vida. Olha Uhum. que legal. E aí, quanto mais luz você tiver, mais a presença de Deus você tem, menos escuridão você tem e menos pecado você terá. E pra finalizar, porque já vai dar 1 hora de live, Já? passou super Ah, rápido, eu né? gostei. Ó, se vocês quiserem alguma coisa aí, deixa aí. Se vocês quiserem mais live, me escrevam. A gente pode fazer daqui uma semana, daqui 15 dias, tá? É, vamos fazer. Vamos lá, para Quem finalizar, tiver valeu, dúvidas hein? sobre esse tema, pode chamar meu pai, que ele é uma autoridade sobre isso. Ele tá escrevendo um livro, né,
sobre isso, como se libertar, os 12 passos, né, pra você se libertar do pecado da pornografia. E se você não é crente, se você não é cristão, não tem religião, não tem nenhum problema, ele vai te ajudar da mesma forma. E quem quiser também se sentir mais à vontade de falar comigo, não tem problema algum também. Eu tô aqui super disposta, aberta, minha DM. Eu guardo total segredo, meu pai também, sobre isso, porque é um tema que ele tem que ser abordado, que muita gente faz, 90% assim, eu acho que da população, porque assim, é uma coisa absurda se você vai pesquisar quantas pessoas acessam o site de pornografia, etc. São níveis bizarros, assim. E são coisas que a população normalizou muito, mas são coisas que são muito ruins, né? Se você vai olhar o lado do por trás da pornografia, o por trás do vício é muito ruim. Então você não tá sozinho nessa, você pode contar com a gente pra sair disso. Mas pra finalizar, antes que acabe nosso tempo, uma última pergunta. Pai, Vai. que conselho você daria pra quem tá tentando parar? Pra quem tá nessa luta, quem se arrepende, assim, olha e fala, meu, não quero mais isso pra minha vida. Que conselho você daria pra essa pessoa? Obrigado, filha, pela pergunta. Maravilhoso encerramento e fechamento. Primeiro conselho que eu dou é reconheça a tua fraqueza. Não tenha vergonha. A vergonha, ela vai te impedir a cura. Você está com um probleminha na tua vida, você Uhum, tá dodói, né? Eu não tenho este machucado, eu não tenho essa doença, mas tenho outras, entendeu? Então, uhum, todo mundo tem problema, todo mundo pode ter um vício. Então, assim, primeiro, reconheça que você tá dodói. Reconheça que você é viciado nesse assunto. Segundo, reconheça a tua, como dizer, a tua dificuldade desse enfrentamento. Reconheça que você não está conseguindo vencer e fica aberto à ajuda. Juntos nós vamos conseguir. Nós estamos dando palestra, curso, bate-papo só para homens, porque é um projeto inicial esse que vou falar agora, às terças-feiras, presencial em Pinheiros, né, no bairro aqui em São Paulo, para a gente trocar experiências e bater papo. Segundo, em casa, converse. A conversa é significado de cura. A uhum, conversa traz cura. Coloque para fora. Bata papo. Fale das suas dificuldades para quem está próximo a você. Mas fale mesmo. Rasgue o seu coração, tá? Não tenha medo do julgamento. Aquele que vai te julgar, te condenar, não quer a tua cura. Então foi para a pessoa errada e a vida que segue, tá? Você precisa, nessa conversa, eu te oriento, fale antes que o silêncio te mate. Antes que o silêncio te destrua. Não, uhum, não guarde sozinho. Procura ajuda. Bata papo. uhum, Converse. Ponha para fora. Procure pessoas. Se você não quer conversar comigo, não quer se abrir, tem outras pessoas. De repente, um padre, um pastor, um psicólogo. Mas procure pessoas que tenham o entendimento que isso não é normal. Porque, gente, é um vício, está provado cientificamente. No meu livro eu cito isso, tá? Eu cito as pesquisas em universidades e tudo. A liberação desse hormônio do prazer 5 vezes maior do que a cocaína já está dizendo que é viciante, né? Então o caminho é isso. É você primeiro reconhecer que você está dodói. É você reconhecer a sua impotência, tá? Em resolver esse assunto. E não tenha vergonha, tá bom? Se você entrar em contato comigo, com a gente, pode falar comigo, você vai ter a sua identidade preservada. Eu estou uhum. atendendo, gente, pessoas no TikTok já conversando. Filha, não é direct, né? Outro dia você me chamou a atenção, TikTok não é direct? No Não, você particular, pode falar sei lá. direct, tá tudo bem. Não, você me ensina sempre. Mas assim, me escreve aí no particular, nas minhas postagens, tá? No Instagram, agora um canal no YouTube e no TikTok tem meu telefone, é meu, ninguém responde por mim. Aqui não tem IA, não tem robô, sou eu mesmo, tá bom? E se a gente identificar que você precisa de um bate-papo, de vídeo presencial, eis-me aqui, né? Então eu tô aqui para tentar te ajudar, tentar te libertar disso. E muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Filha, você lembra a hora que nós começamos? Porque sempre vem avisado que vai interromper, viu? Que vai faltar tantos minutos. Porque de É, repente a tem, vida. tem quase um minuto pra dar uma hora, assim, que a gente ligou agora. Mas antigamente vinha escrito, né? Olha, faltam tantos minutos que vai acabar.
É porque assim, eu queria até orar para Vamos abençoar a orar vida. antes. A gente espera É, que não mas caia. é isso. Se vocês gostarem, eu vou deixar aqui ao vivo, né? Eu vou deixar esse bate-papo. Compartilhe com os teus amigos. Se você acha que vai fazer bem para as pessoas, compartilhem. Me segue nos meus meios de comunicação, nos É, ele canais. posta vídeo combatendo a pornografia todos os dias agora, gente, no TikTok, principalmente, é a maior fonte de vídeos ali sobre esse tema, né? Que é, ele até fala, todo dia um passo à liberdade, né? Que é todo dia ele vai te alimentar, né, de um conteúdo para você conseguir ser livre de uma vez por todas desse vício. Então, sigam as redes sociais dele, depois você manda aí embaixo, eu vou até colocar aqui nos comentários. Isso, põe aí, por favor. Eu até vou pôr aqui, ó, será? Quanto tempo no Google, hein? Quanto tempo Tá ali, aqui. dura a live no Instagram? Ele é muito do Não, Google. filho, ó, uma live no Instagram pode. O pai tá moderno. Uma live do Instagram pode durar. Ah, bom, máximo 4 horas. O tempo máximo de transmissão era 1 hora, mas Era foi uma atualizado hora. para permitir lives mais longas. Olha. Prometo que eu não vou ficar 4 horas com vocês, eu só queria abençoar Não, a eu vida de tenho que vocês. dormir, não é assim. E eu tenho que preparar os vídeos também para amanhã, né? A gente tem toda uma preparação, tá, gente? A gente ora, eu peço a Deus Ele e vou estuda trabalhando, muito. eu estudo, eu estou lendo 5 livros ao mesmo tempo, depois eu faço um compilado dos meus capítulos, daí eu uso a IA assim para me ajudar nos resumos, eu uso tecnologia e a gente vai. Mas você vê, ó, eu te convido, por exemplo, aqui, ó, toda terça-feira, tá? Aqui, ó. A Batalha de Todo Homem, tá bom? Terça-feira, presencialmente, tá? Presencial, nós estamos fazendo em Pinheiros, vencendo a tentação sexual. Uma vitória por vez. E se Eu você não não li é de São Paulo, né? Porque tem gente nessa live que não é, porque a minha galera não é de São Paulo. Mas se você não é de São Paulo e você queira participar desse bate-papo, mesmo que você não possa estar presencial, conversa com meu pai, porque ele pode colocar no Zoom, no Skype, algum A meio gente de pode fazer até comunicação. melhor. A gente pode até fazer melhor, filha. A gente pode bater papo, abrir uma sala só para quem não é de São Paulo, uma vez a cada 15 dias, para ir falando do assunto. Tem gente que não vai querer, Se não vai expor. conseguir se abrir, né, de falar ali, mas ele pode ouvir. Então, à disposição. Aqui na terça-feira, a gente mantém essa batalha aqui, ó, vencendo a tentação sexual. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Toda semana a gente fala sobre um capítulo. Tá vendo aqui meu livro marcado? Ó? Eu não leio o livro antes, para não atropelar os capítulos. Então, eu estudo o capítulo a semana inteira e na terça a gente discorre sobre esse capítulo. Tá bom? Vamos encerrar, filha. Eu queria só Vamos. abençoar a tua vida. Queria decretar uma palavra de bênção, de vitória sobre a sua vida. Se você Amém. gostou, compartilhe mesmo, nos ajude, porque se fez bem para você, vai fazer bem para mais alguém. Eu tenho certeza que você conhece uma ou muito mais do que uma pessoa que está com esse problema desse vício. Então, sinta-se à vontade. Se você não gostou de alguma coisa, a gente aqui, com toda humildade, te peço perdão. Nós estamos aqui para ajudar, né? Em momento algum, fazemos qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de julgamento. Tá bom? Filha, te amo, meu amor. Te amo. Obrigado por Faz tudo. oração pra gente poder dar tchau. Vou orar e você é um testemunho vivo do que a gente vive, né, filha? O que a gente faz e vive, o que a gente está pregando, o que a gente está falando, né? Amém. E que legal você vir aqui, ô filha, a gente é nesse propósito para mostrar que é super, você está com 20 anos de idade, é super saudável, o pai nunca teve segredo com você sempre teve a liberdade de falar, e olha que legal, que bonito, que gostoso. Gente, vocês não têm noção como é gostoso a gente falar todos os assuntos com os nossos filhos. E posso falar uma coisa para vocês? Uma menina de 20 anos de idade, você menino, você jovem, você não tem a experiência que uma pessoa mais velha tem. Eu estou com 53 anos, eu já quebrei muito a cara. Então, às vezes, me escutar, não porque eu sou isso, aquilo, não, não. É porque eu errei tanto que talvez eu possa te compartilhar os meus erros e te ajudar a não errar mais. Paulinho, parabéns, Palmeiras, foi ótimo, Deus te abençoe, queridão. Obrigado por estar comigo aí desde o início, né? Tá com a gente. Obrigado, Paulinho. Aí, ó, um dos melhores advogados aí do Brasil, doutor Vladimir Cassani Júnior. Parabéns, meu caro, Deus abençoe. Valeu, irmão. Amanhã eu vou te ligar, hein? Vou tomar um cafezinho lá com você. Vamos lá para a gente orar? Então. Gente, mais uma vez, muito obrigado.
Você pode ficar à vontade nessa oração, fechar teu olho, não fechar, fique bem à vontade, mas que você receba e que essa oração venha do fundo, venha atingir o fundo do seu coração, tá bom? Deus, obrigado, ó Pai, por este momento de comunhão aqui. Que todos que estiveram presentes, que eventualmente saíram, tiveram de sair, os que ficaram até o fim, os que vão assistir ainda, Pai, a este conteúdo, que o Senhor venha abençoá-los, Pai. Pai, se tem alguma coisa oculta dentro de cada um, que ela venha a ser colocada para fora através de uma cura, da tua cura, Jesus. Que venha de uma forma saudável, de uma forma como o Senhor cuida, com amor, com graça, com misericórdia. Eu quero, Pai, abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as pessoas aqui, Pai, presentes. Muito obrigado pela vida de cada um, pois nós sabemos que a vida de cada um aqui é importante para o Senhor. Afinal, Deus querido, o Senhor deu um único Filho seu, Jesus Cristo, por amor a nós, para que nós sejamos livres do pecado. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, que os nossos olhos venham ser abertos, que as escamas dos olhos venham cair, como o Senhor fez com Saulo, o transformando em Paulo. Que a gente venha, Pai, a cair na nossa vida o orgulho, a soberba, e temos a humildade em reconhecer que estamos doentes e que possamos procurar ajuda. Nos ajude, Pai. Eu quero, Pai, abençoar todos e declarar a cura e a vitória em teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Pai, que o Senhor venha nos abençoar sempre. Cancelamos no mundo espiritual toda a retaliação sobre a vida dos meus amigos, dos meus irmãos, de quem nos assistiu, de quem vai assistir, a minha, da minha família, do meu casamento. Nós não aceitamos, Pai, nenhum ataque do maligno, porque nós cremos no teu poder, no teu amor e somos declarados, lavados e remidos pelo teu sangue, Jesus. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Que Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu vou começar a divulgar esse Instagram para fazer live, né? Porque o Uhum. meu tem muito mais seguidores, mas daqui 309 dias eu faço uma live, porque enquanto dá 308 eu não posso fazer mais. Gente, beijão no coração. Eu vou ver agora como é que eu desligo, né, filha, para salvar, né? Clica no Antigamente X. tinha. Clico no X e aí vamos embora. Aí eu Gente, te ajudo. Beijo. muito obrigado. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.